Oi, gente! Oi, gente! Olha nós aqui outra vez. Hoje nós vamos falar da união dos dois containers e da abertura das portas e janelas. Então, depois dos containers posicionados, nós demos início aos cortes para juntá-los e as aberturas das portas e janelas conforme o nosso projeto. O primeiro passo, depois dos containers posicionados, foi fazer a remoção total das duas laterais onde eles se encontravam. Das laterais centrais, certo? Certo. E aí, para a gente fazer essa remoção, fazer todo esse corte, nós contamos com a ajuda do nosso amigo Thiago, que veio dar um help pra gente, que ele já tinha um pouco mais de experiência. E aí vocês vão ver aqui como que foi isso. Aí, para fazer os cortes, a gente alugou escoras metálicas para apoiar, né? Embora ele tenha vigas, essas vigas não vão tão grande, elas não suportam. Então, nós alugamos, acho que umas 8 escoras, né? Mais ou menos isso. Em torno disso. O valor é bem tranquilo. E a gente foi colocando essas escoras à medida que as chapas foram sendo cortadas. E aí, como são 12 metros, né, de comprimento, os cortes foram feitos aos poucos. Então, a gente cortava em cima, embaixo, e a gente fazia essas chapas com 2 metros de comprimento. Porque elas são muito pesadas. E aí, na hora de carregar... ia judiar bastante. Sim. E aí, conforme cortava, tirava essa chapa, a gente já colocava a escora ali. E aí, ela tem uma regulagem. A gente ia forçando ela um pouquinho para cima, porque conforme você vai cortando, essa viga de cima, ela tende a descer. Então, a gente colocava essa escora e forçava ela um pouquinho para cima para manter ali essa abertura. Então, assim, para os cortes, a gente usou... O Jô, bonitinho, o Jô. Então, para os cortes, a gente usou lixadeira com disco de corte, mas isso também pode ser feito com máquina de plasma, que é muito mais fácil. Sim, só que também é mais caro. E aí vem a primeira dica aqui do nosso vídeo para você que vai fazer com uma lixadeira. Então assim, se você tiver a lixadeira grande e uma pequenininha, o ideal é que você compre o disco maior. Você usa ele e aí ele vai chegar num ponto que ele vem reduzindo, que você não consegue usar mais na lixadeira grande. Mas aí com esse disco você consegue aproveitar ele na lixadeira pequena. Porque o custo do disco do grande para o pequeno, a diferença é pouca. Então acaba compensando comprar o grande e aí você usa nas duas lixadeiras. Então a gente aproveitou os discos até o talo. Assim, uma orientação. Quando for cortar as chapas centrais, tem que ficar bem atentos, porque nas pontas... nas duas extremidades tem os pilares do container, né? E cortar a chapa, mas manter o pilar, óbvio. Mas ali dá pra você enxergar. O pilar, ele vai ser uma parede lisa. Aí depois que ele tem uma solda de fora a fora, onde junta uma chapa que é... ondulada. Então é nessa divisa que você vai cortar. E aí, como nós comentamos no vídeo anterior, que está aqui neste card, a gente não conseguiu encostar um container no outro porque a lateral estava estufada. E aí, depois da retirada das paredes centrais, né, a gente conseguiu resolver esse problema usando um esticador hidráulico. E aí meu pai emprestou, e aí com a experiência dele nós conseguimos empurrar e juntá-los. Então o próximo passo foi fazer a união dos tetos dos containers. Primeiro, passamos uma espuma expansiva no vão do container, que ele vai ter ali depois que você encosta os dois containers, ele vai ficar um vãozinho de 1,5 cm a 2 cm, que é por conta das castanhas, dos pilares, que não deixa eles encostarem totalmente. Então passamos essa espuma expansiva, depois nós lixamos a parte externa de fora a fora com um disco de desbaste para retirar toda a parte de sujeira, ferrugem que tinha. Depois nós soldamos uma barra chata, que ela tem 5 centímetros de largura, que é o suficiente para cobrir esse vão aí de uns 2 centímetros, e ela tem 2 metros de comprimento. E aí nós fizemos um cordão de solda contínua de fora a fora até completar esses 12 metros, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Aí depois da solda feita, nós ainda passamos o adesivo PU40 em toda a solda para garantir a vedação. Ó o Léo. Léo! Oi! Viu? Então, agora aqui, quando nós unimos os containers, nós colocamos a espuma expansiva,
Depois nós soldamos uma chapa entre os dois containers. Aqui, ó. E agora, aqui para garantir a vedação, nós estamos aplicando um silicone. É um adesivo como que é? Poliuretano. Como? Poliuretano. Isso aí, 40, é o PU 40, que ele vai fazer essa vedação. Vai ser nossa vista no fim de tarde, na hora que a gente fizer um deck. Aqui nós vamos curtir um pôr do sol. Aí nós pintamos com zarcão e esmalte sintético para proteger da ferrugem. E aí, como segunda dica, como esse PU ele já estava dando bastante trabalho, ele aguentando muito calor, então o que nós fizemos? Nós retiramos o pouco de PU que ainda tinha, então ele é muito fácil de tirar, você pega uma pontinha, você puxa, ele vem soltando, parece uma catota de nariz. Então, baby! vai lá. Então nós retiramos. E aí, para fazer essa substituição, nós encontramos uma fita asfáltica de alumínio, fita aluminizada, com 10 centímetros, justamente que nós passamos isso daqui de fora a fora, em cima dessa chapa onde a gente tinha soldado, para evitar qualquer problema de infiltração de água. Embora a gente, nesse tempo todo que estava aqui, nós nunca tivemos um problema de infiltração, mas como futuramente a gente vai construir um deck em cima, por garantir segurança, como nós não teremos mais acesso, nós decidimos passar essa fita, acho que é um custo baratinho, acho que 30, 40 reais, uma fita com 10 metros, decidimos passar para ficar tranquilo. Na parte de dentro, onde os pilares internos se encontram, nós colocamos 3 parafusos para fixar um container no outro, e a gente fez isso dos dois lados. No chão, nós soldamos um vergalhão de fora a fora, que poderia ser também uma barra chata igual a do teto. E aí, dessa forma, a gente finalizou a união dos containers. Então, assim, eles ficaram unidos e soldados Sim. em cima, parafusados na lateral e mais a solda no chão. Acho que tá difícil de separar isso, né? Sim, não tem mais jeito. E aí, após essa união dos dois containers, nós fizemos as marcações das portas e janelas para cortar. E isso daí é algo bem legal, porque você já começa a visualizar o desenho da casa, já dá uma emoção assim de ver, você já vai curtindo, você já vai imaginando. É hora aí, se você quiser fazer alguma modificação, aumentar um pouquinho a janela, reduzir, é hora de fazer isso daí. E primeiro a gente passou fita crepe, foi assim, bem artesanal, nossa marcação. Foi. Nós passamos fita crepe para visualizar e depois a gente finalizou com uma caneta permanente. E a terceira dica do vídeo é a seguinte, quando for cortar vãos, fazer essas aberturas em vãos que são grandes, que nem assim, para janelinha de banheiro que é, sei lá, 60 por 60, 80 por 80, nós não tivemos esse problema. Mas nos vãos maiores de portas, que nós temos aqui abertura de 2 metros de alguma coisa, no quarto a janela foi 1,20, então o que é recomendado? Antes de fazer essa abertura, você faz essa marcação da porta e janela, e aí em cima você vai soldar uma cantoneira. Você vai soldar passando, se a abertura está aqui, você passa uns 20, 30 centímetros para cada lado e solda essa barra de fora a fora, porque isso daí vai garantir na hora de você fazer o recorte desse vão, desse container não fazer uma barriga, porque ele vai querer envergar isso daí. E aí depois, para você trazer isso de volta, vai dar muito trabalho. Então aqui tem um videozinho de como nós fizemos isso. Na porta nós soldamos em cima e na janela nós soldamos embaixo. Também acho que não faz diferença. Sim. Né? E a da janela, um detalhe, normalmente essa barra você pode tirar depois que soldar a moldura e ele já tiver no lugar. Fixo no lugar. Mas no quarto, como depois a gente ia fazer a parede de drywall e a cantoneira era estreita e tal, a gente acabou deixando o soldado lá mesmo, a gente nem retirou do lugar. No próximo vídeo nós vamos mostrar como nós fizemos e instalamos as molduras das portas e janelas. E fique com a gente que vem mais vídeos por aí. Isso aí, e não se esqueça de clicar aí no botão de curtir se tiver gostado e se inscrever no canal. Até mais! Até!